Olá, amados irmãos, que a paz de Deus e os céus guardem a sua vida. É uma alegria imensa poder estar aqui com vocês, abrindo nossos corações para a poderosa palavra do Senhor. Hoje, vamos mergulhar em um dos salmos mais abençoadores e libertadores da Bíblia Sagrada, o Salmo 27. Prepare-se, porque Deus vai agir grandiosamente na sua vida, na sua casa, na sua família e em tudo que você colocar as suas mãos. Este salmo é um verdadeiro escudo de fé, uma declaração de confiança inabalável no Senhor. Ele nos ensina que, mesmo diante das maiores adversidades, da escuridão mais profunda, a luz de Deus prevalece. Eu declaro que este momento de oração será um divisor de águas na sua jornada. Deus vai manifestar o seu poder de uma forma que você nunca viu antes. Eu convido você a repetir comigo, em voz alta ou mentalmente, cada palavra desta oração. Sinta a presença do Espírito Santo te envolvendo agora. Se você crê, deixe o seu amém nos comentários e coloque o nome dos seus familiares para que a bênção alcance a todos. O seu like é muito importante para que esta mensagem alcance mais vidas. Então, deixe o seu like, clique em inscrever-se no canal se ainda não é inscrito e compartilhe este vídeo. Eu te encorajo a ouvir esta oração por 7 dias seguidos e testemunhar os milagres que Deus fará. Agora, vamos ler juntos o Salmo que nos fortalece, que nos encoraja e nos lembra que não estamos sozinhos. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, assaltaram-me para comerem as minhas carnes, eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, assim mesmo teria eu confiança. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. E agora minha cabeça será elevada acima dos meus inimigos que me cercam, pelo que oferecerei em seu tabernáculo sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo, tem misericórdia de mim. Responda-me quando tu disseste, buscai o meu rosto. O meu coração te disse a ti o teu rosto. Senhor, buscarei. Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu auxílio. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque, se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anímate, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, não
Senhor, vamos refletir sobre estas palavras poderosas. Amados, o Salmo 27 começa com uma declaração de fé inabalável. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei o Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Que palavra tremenda é a certeza de que ce Dieu est à nos salut. Não há escuridão que possa nos envolver se Ele é a nossa salvação. Não há perigo que nos atinja se Ele é a força da nossa vida. Não há fraqueza que nos abale. Imagine, meu irmão, minha irmã, uma pessoa que está enfrentando um diagnóstico médico terrível. Os médicos podem ter dado um prognóstico desfavorável, mas quando essa pessoa se apega ao Salmo 27, ela declara: o Senhor é a minha saúde, a minha cura, a quem temerei, de quem me recearei. E a fé se eleva, a esperança renasce e o milagre acontece. Eu já vi Deus curar pessoas que os médicos disseram que não teriam mais jeito, porque elas confiaram no Senhor. Diga comigo: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O salmista continua dizendo: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, assaltaram-me para comerem as minhas carnes, eles tropeçaram e caíram. Aleluia. Isso significa que todas as armadilhas, todas as ciladas, todas as conspirações do inimigo contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus projetos, vão tropeçar e cair por terra. O inimigo não vai prevalecer. Ele pode tentar te atacar, mas o Senhor vai te dar a vitória. Eu declaro que toda obra maligna contra a sua vida agora caia por terra, em nome de Jesus. E que promessa gloriosa encontramos em: porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, sobre uma rocha me elevará. Você pode estar passando por uma tempestade, uma crise financeira, um problema familiar, mas Deus te esconde no seu esconderijo. Ele te protege, ó te livrar, te guarda, Ele te eleva acima de tudo. Ele te coloca num lugar seguro, onde nada pode te atingir. Não importa a dificuldade, Deus é o seu refúgio. E a busca pela presença de Deus é a chave. Amados, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Quando buscamos a presença de Deus, acima de tudo, Ele nos revela a sua beleza, nos ensina os seus caminhos. É na presença dEle que encontramos paz, direção e a solução para todos os nossos problemas. Busque o rosto do Senhor. E por fim, a exortação mais poderosa para este momento: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anímate, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois no Senhor. Meu querido, não desista. Não importa o que você esteja passando, creia que você verá a bondade do Senhor ainda aqui nesta terra. Espere no Senhor, anime-se, Ele vai fortalecer o seu coração, Ele vai te dar vitória, a sua bênção está a caminho, em nome de Jesus. Agora, vamos clamar a Deus com fé, com toda a força do nosso ser. Feche os seus olhos, levante as suas mãos e repita comigo:
cada palavra desta oração. Senhor, Jeová Rapha, Deus que cura e restaura, olhamos para Ti neste momento. Tua palavra diz que Tu és a nossa luz e a nossa salvação. Pai, eu clamo a Ti agora por esta pessoa que me ouve, que toda enfermidade, toda dor, toda doença no corpo, na alma e no espírito caia por terra agora, que o Teu poder de cura se manifeste. Da cabeça aos pés, eu declaro que esta pessoa está curada, restaurada e liberta de toda enfermidade em nome de Jesus. Jeová Jireh, nosso provedor, Tu és a força da nossa vida. Eu quebro agora, em nome de Jesus, toda e qualquer amarração financeira que esteja impedindo o progresso desta pessoa. Toda dívida, todo desemprego, toda escassez caia por terra. Eu declaro que as portas do emprego se abrem, as finanças são restauradas, a prosperidade divina é liberada sobre a vida desta pessoa e de sua família. Que as bênçãos de Abraão alcancem a sua casa. Jeová Shalom, o príncipe da paz, Tu, Eshonoshorefugio, eu quebro toda amarração espiritual que esteja perturbando a paz desta família, todo espírito de contenda, de discórdia, de divórcio, caia por terra agora. Eu declaro paz nos lares, restauração nos relacionamentos, união e amor nas famílias. Que a paz que excede todo o entendimento inunde o coração desta pessoa e de seus entes queridos. Jeová Elohim, Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, enviamos um anjo forte com espada desembainhada para proteger esta pessoa e sua casa. Que toda investida do inimigo seja frustrada, toda armadilha seja desfeita, toda obra maligna seja cancelada, em nome de Jesus. Eu declaro que os anjos do Senhor acampam ao redor desta pessoa e de seus filhos, protegendo-os de todo mal, de todo acidente, de toda violência. Pai, eu oro agora pelas crianças desta casa, que o sangue de Jesus cubra e proteja os filhos e netos, que eles cresçam em sabedoria, estatura e graça, que nenhum mal os atinja, nenhuma doença os afete, que sejam instrumentos de Deus nesta geração. Eu oro pelos casamentos, Senhor, que os laços matrimoniais sejam fortalecidos, que o amor seja renovado, que o respeito prevaleça, que toda tentação e toda investida do inimigo contra a união conjugal caia por terra. Eu oro pela saúde desta pessoa, que toda dor, toda inflamação, toda enfermidade seja arrancada pela raiz, que os órgãos funcionem perfeitamente, que o sistema imunológico seja fortalecido, que a vida longa e saudável seja a porção desta pessoa. E eu oro pelas finanças, Senhor, que as portas do trabalho se abram, que as vendas aumentem, que os negócios prosperem, que toda escassez seja quebrada e que a abundância de Deus se manifeste. Pai, eu oro por toda e qualquer amarração que esteja impedindo o avanço e a vitória desta pessoa, seja amarração de feitiçaria, de emberra, de olho gordo,
de maldição hereditária, em nome de Jesus. Eu declaro, caia por terra agora, que a liberdade de Cristo seja a porção desta vida. Sinta a presença de Deus te libertando neste momento. Levante sua mão direita. Amado, sinta a presença de Deus te envolvendo agora. E vamos declarar juntos, com toda a sua fé, cada palavra deste Salmo 27. Sinta a unção do Espírito Santo, a libertação que vem do alto. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, assaltaram-me para comerem as minhas carnes? Eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, assim mesmo teria eu confiança. Uma coisa pede ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Sobre uma rocha me elevará, e agora a minha cabeça será elevada acima dos meus inimigos que me cercam. Pelo que oferecerei em seu tabernáculo sacrifícios de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem misericórdia de mim. Responde-me quando tu disseste, buscai o meu rosto. O meu coração te disse a ti o teu rosto. Senhor, buscarei. Não escondas de mim o teu rosto. Não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu auxílio. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita. Por causa dos meus inimigos, não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anímate, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera e pois no Senhor. Agora, unamos nossos corações na oração que o próprio Jesus nos ensinou. Ó Pai nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados, esta oração selou bênção sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Eu tenho certeza que você tomou posse de cada palavra e Deus já está agindo. As amarras foram quebradas, as portas estão se abrindo, e a vitória é sua. Em nome de Jesus. Não pare de ouvir esta oração. Eu te encorajo a ouvi-la por 7 dias seguidos e você vai testemunhar os milagres que Deus fará. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder
para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E depois, volte aqui para nos deixar o seu testemunho. Queremos celebrar com você as grandes coisas que o Senhor fará. Que Jeová Rafa te abençoe grandemente. Que Jeová Ireh te prospere. Que Jeová Shalom te dê a paz que excede todo o entendimento. Que Deus te guarde e te livre de todo mal. Fique na paz do Senhor Jesus. Olá, queridos irmãos. Vamos juntos abrir nossos corações neste momento de fé e esperança. Que Deus e os céus guardem a sua vida, a sua casa, a sua família e tudo o que você tem hoje. Vamos mergulhar em um dos salmos mais poderosos da Bíblia Sagrada. O Salmo 34, uma palavra que irá transformar a sua realidade, trazendo libertação, cura, prosperidade e uma proteção sobrenatural sobre você e todos os seus. Este salmo é uma fonte inesgotável de bênçãos, um escudo contra as adversidades e um farol de luz em meio às trevas. Eu declaro que, ao final desta oração, você sentirá a presença de Deus de uma forma jamais experimentada. Deus o abençoará grandiosamente. E o que parecia impossível, Ele tornará realidade em sua vida. Eu te convido agora a participar ativamente desta oração. Repita comigo, em voz alta ou mentalmente, cada palavra, cada clamor. Sinta a fé crescendo em seu coração. Para potencializar ainda mais esta oração, quero te pedir um favor. Deixe um comentário com o nome dos seus familiares e amigos. Vamos colocar-los debaixo da proteção do Altíssimo neste momento. Seu like é muito importante para nós, pois ele ajuda esta mensagem a alcançar mais e mais vidas que precisam de um milagre. Clique em inscrever-se no canal se ainda não fez e ative o sininho para não perder nenhuma bênção. E faça um propósito, ouça esta oração por 7 dias consecutivos. Eu te garanto que a sua vida não será a mesma. Agora, vamos ler juntos o Salmo 34, sentindo cada palavra penetrar em nosso espírito, como uma espada afiada que corta todas as prisões e nos liberta para uma vida de vitória. Receba a unção que emana destas escrituras sagradas. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram envergonhados. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor não terão falta de bem algum. Vende, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida e quer longos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem
enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Busca a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor é contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele guarda todos os seus ossos. Nenhum deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Vamos refletir sobre estas palavras poderosas. Meus irmãos, o Salmo 34 nos mostra a grandeza e a bondade de Deus em cada verso. Ele começa nos convidando a louvar a Deus em todo o tempo, não apenas quando tudo vai bem, mas em cada momento, pois o louvor abre portas para o sobrenatural. Lembre-se da história de Paulo e Silas, na prisão mesmo acorrentados. Ele louvaram a Deus e a terra tremeu. As correntes caíram e as portas se abriram. Assim é o poder do louvor na sua vida. O salmista diz: busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Quantas vezes nos encontramos presos pelo medo, pela ansiedade, pela incerteza do futuro. Mas a palavra de Deus nos garante que, quando buscamos de coração, Ele nos livra de todo temor. Eu declaro que todo medo, toda ansiedade, toda preocupação que tem assolado a sua mente caia por terra. Agora, em nome de Jesus, diga comigo: Deus me livra de todos os meus temores. E o verso 7 é uma promessa que acalma a alma. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Visualize agora anjos de Deus armados com espadas desembainhadas, acampados ao redor da sua casa, do seu trabalho, dos seus filhos. Nenhuma praga, nenhuma doença, nenhum acidente, nenhuma cilada do inimigo poderá te atingir, porque o exército celestial está ao seu redor. Esta é a proteção divina que o Salmo 34 nos oferece. Diga comigo: o anjo do Senhor me guarda e me livra. Passamos por aflições, sim, porque vivemos em um mundo caído, mas o Salmo 34:19 nos conforta. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não é uma promessa de que não teremos problemas, mas de que seremos livrados de todos eles. Deus não nos abandona no meio da tempestade. Ele nos conduz até o outro lado. Eu declaro que toda dificuldade financeira, todo problema de saúde, todo conflito familiar, toda perseguição que você tem enfrentado, Deus está te livrando agora. Agora, vamos clamar a Deus com fé, usando os seus nomes poderosos, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Coloque sua mão direita sobre o coração e sinta a presença do Espírito Santo neste lugar. Pai amado, neste momento, clamamos a Ti, Jeová Rafa, ó Deus que cura, que toda enfermidade, toda
dor, toda doença, seja física ou espiritual, seja arrancada da vida desta pessoa. Agora, que o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, lave e purifique cada célula, cada órgão, cada sistema do seu corpo. Eu declaro cura completa e total sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares, em nome de Jesus. Que todo espírito de enfermidade caia por terra e não tenha mais domínio. Clamamos a ti, Jeová Ireh, o Deus que provê, que toda escassez, toda dívida, todo bloqueio financeiro seja quebrado e dissolvido neste momento, que as portas da prosperidade se abram largamente sobre a vida desta pessoa, que o Senhor traga novas oportunidades, novas ideias, novos caminhos para a abundância. Eu declaro que as suas finanças serão multiplicadas, que o seu celeiro transbordará e que o Senhor lhe dará sabedoria para administrar cada bênção. Receba agora a sua provisão em nome de Jesus. E invocamos a ti, Jeová Shalom, o Deus da paz, que toda discórdia, todo conflito, toda briga familiar seja quebrada e desfeita agora, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, inunde o seu lar, que os seus filhos sejam abençoados, guardados e protegidos de todo mal, que o seu casamento seja restaurado e fortalecido pelo poder do Espírito Santo. Eu declaro que a paz de Deus reine em sua casa, em sua família, em seu coração. Toda perturbação caia por terra. Clamamos a ti, Jeová Elohim, o Deus Criador, o soberano sobre todas as coisas. Quebre todas as amarras, amarras espirituais, amarras familiares, amarras financeiras, amarras de saúde que tem prendido a vida desta pessoa. Envie um anjo forte com espada desembainhada para combater em seu favor, para destruir toda a obra do inferno, toda emberra, todo olho gordo, toda a macumba, todo feitiço, toda maldição lançada contra a sua vida e contra a sua família. Que o sangue de Jesus cubra e proteja cada um. Eu declaro que esta pessoa é livre e salva e curada, é próspera em nome de Jesus. Que toda barreira, todo impedimento, toda fortaleza do inimigo seja derrubada agora. Levante sua mão direita e vamos declarar juntos o Salmo 34 novamente, com autoridade e fé, sentindo a presença de Deus agora, movendo-se neste ambiente, tocando a sua vida, transformando a sua realidade. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram envergonhados. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor. Vós, os seus santos,
pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor não terão falta de bem algum. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida e quer longos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faze o bem. Busca a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor é contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele guarda todos os seus ossos. Nenhum deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Agora, unamos nossos corações na oração do Pai Nosso, a oração que o próprio Jesus nos ensinou, que sela e confirma todas as bênçãos que recebemos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amados, esta oração selou bênção sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Você toma posse desta oração. Tenho certeza de que sim, a semente da fé foi lançada em seu coração e ela germinará, produzindo frutos de vida, de cura, de libertação e de prosperidade. Lembre-se, o Salmo 34 é um decreto divino para a sua vida. Continue ouvindo esta oração por 7 dias e veja o poder de Deus se manifestar de forma grandiosa. Compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que puder, para que elas também sejam abençoadas. Deixe seu testemunho nos comentários. Sua vitória pode inspirar outras pessoas a não desistirem. Que Jeová Rafa te abençoe grandemente e te cure e te liberta. Que Jeová gire e te prospere em todas as áreas. Que Jeová Shalom te dê paz e serenidade. E que Jeová Elohim te guarde e te livre de todo mal. Receba agora a sua vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém.